Algumas pessoas acham que a loucura é perder o controle da mente. Mas eu descobri da pior maneira possível que a verdadeira loucura é quando alguém decide que você não tem mais direito à sua própria sanidade. Meu nome é Celina. E por 12 anos vivi aprisionada num pesadelo que começou com uma assinatura num papel. Você já se perguntou como seria acordar numa manhã e perceber que sua realidade foi completamente roubada? Que as pessoas que deveriam te proteger são as mesmas que tramaram contra você? Foi assim que me senti naquela tarde de março de 1975, quando o céu de Caraguatatuba estava limpo demais, quase como um prenúncio silencioso do que estava por vir. É para o seu próprio bem, meu irmão Jaime repetia, enquanto suas mãos apertavam meu braço com força suficiente para deixar marcas. Eu tinha acabado de completar 19 anos, a idade em que a vida deveria estar apenas começando, não terminando atrás dos portões do sanatório Santa Madalena. Os médicos nem olharam nos meus olhos quando assinaram os papéis. Esquizofrenia paranoide, escreveram no prontuário. Engraçado como minha doença começou exatamente uma semana depois da leitura do testamento do meu avô. Aquele pedaço de paraíso em São Sebastião, o sítio que ele me deixou porque fui a única que ficou ao lado dele até o fim. Sabe o que é mais assustador sobre perder sua liberdade? Não é o momento em que as portas se fecham. É quando você percebe, aos poucos, que ninguém lá fora está questionando sua ausência. Que o mundo simplesmente seguiu em frente, como se você nunca tivesse existido. Hoje, aos 69 anos, carrego no corpo e na alma as cicatrizes daqueles 12 anos. Algumas são visíveis, como as marcas nos pulsos das contenções. Outras são invisíveis, mas não menos dolorosas. O medo que ainda me acorda no meio da noite. O reflexo de esconder comida nos bolsos. O hábito de verificar 3 vezes se a porta está realmente destrancada. Esta é minha história. Não é bonita, nem fácil de ouvir, mas é real. E talvez, só talvez, ela possa evitar que outras Celinas sejam silenciadas pelo som metálico de uma porta de manicômio se fechando. Nasci em 1956, numa casa simples de madeira na divisa entre São Sebastião e Caraguatatuba, no litoral norte de São Paulo. Meu pai, Sebastião, trabalhava como pescador, partindo antes do amanhecer e voltando com o cheiro de mar impregnado na pele curtida de sol. Minha mãe, Josefa, lavava roupa para fora e fazia doces de banana que vendia na feira, aos domingos. Éramos pobres de dinheiro, mas ricos de outras formas. Jaime, meu irmão mais velho, chegou 7 anos antes de mim. Era o orgulho da família, o primeiro a terminar o ginásio, sempre com um futuro brilhante pela frente, como dizia a mamãe. Minhas tias, Inês e Margarida, irmãs do meu pai, moravam numa casa próxima, sempre presentes, sempre opinando sobre nossa criação. Meu avô materno, seu Antônio, era a pessoa mais importante da minha vida. Depois que vovó morreu, ele ficou sozinho naquele sítio em São Sebastião. Um pedaço de terra abençoado, com vista para o mar, árvores frutíferas e uma nascente de água doce que nunca secava. Não era grande coisa para os padrões de hoje, mas naquela época e para nossa família, era um verdadeiro tesouro. Quando fiz 14 anos, mamãe adoeceu. Tuberculose, disseram os médicos. Em menos de 1 ano, ela se foi, deixando um vazio que ninguém conseguiu preencher. Papai mergulhou no trabalho e na bebida, raramente aparecendo em casa. Jaime já cursava contabilidade em Santos, voltando apenas nos finais de semana. Foi quando decidi ir morar com vovô Antônio. Alguém precisa cuidar dele, argumentei, embora essa verdade fosse que precisávamos um do outro. As tias não gostaram. Moça solteira não deve morar sozinha com um velho, alertavam com falsa preocupação. Mas eu fui mesmo assim. Os 5 anos que passei naquele sítio foram os mais felizes da minha vida. Aprendi a reconhecer o canto dos pássaros, a prever a chuva pelo cheiro do ar, a cultivar ervas medicinais, seguindo as receitas que vovô guardava na memória. À noite, sentávamos na varanda, e ele me contava histórias da época em que aquela região era apenas mata fechada e algumas poucas famílias caiçaras. Essa terra tem alma, Celina, ele dizia, apontando para o horizonte onde o mar encontrava o céu.
Quem sabe escutar o que ela diz nunca passa necessidade. E foi ele quem me ensinou a escutar, não apenas a terra, mas as pessoas, os silêncios, os não ditos que muitas vezes gritam mais alto que palavras. Quando o vovô morreu, 3 dias depois do meu aniversário de 19 anos, algo dentro de mim já sabia que as coisas iriam mudar. O que eu não imaginava era o quanto. No velório percebi os olhares que Jaime trocava com as tias, a forma como inspecionavam a casa, como falavam em resolver logo esse assunto do sítio. A leitura do testamento foi num dia de chuva fina. O advogado, doutor Milton, um senhor de óculos grossos e voz monótona, pronunciou as palavras que selaram meu destino. Deixo à minha neta Celina Oliveira Santos a propriedade denominada Sítio São Francisco. Foi nesse momento que vi o brilho nos olhos do meu irmão se transformar em algo que nunca tinha visto antes. Algo frio, calculista. Uma semana depois, eles vieram me buscar. A Celina anda esquisita desde que o velho morreu. Ouvi meu irmão comentar com as tias na cozinha do sítio. Fala sozinha, tem crises de choro, insônia. Ontem a peguei andando pelo quintal de madrugada dizendo que estava conversando com o espírito dele. Mentiras. Todas mentiras. Sim, eu chorava. Quem não choraria pela perda de alguém tão querido? Sim, eu tinha insônia. O silêncio da casa sem o ressonar reconfortante do meu avô era ensurdecedor. E sim, às vezes eu falava com ele como quem reza, como quem mantém viva a memória de alguém que se foi. Não era loucura, era luto. Naquela manhã, Jaime apareceu com um médico. Dr. Silveira, ele se apresentou com um sorriso que não alcançava os olhos. Fez perguntas estranhas, anotando minhas respostas com uma caneta dourada. Você ouve vozes, Celina? Tem pensado em se machucar? Sente que está sendo perseguida? Respondi tudo com sinceridade, sem perceber a armadilha. É só uma consulta de rotina, garantiu Jaime quando perguntei por que precisava de um médico. Depois da morte do vovô, queremos ter certeza que você está bem. O tom de preocupação era tão convincente que quase acreditei. Quase. Foi 3 dias depois que ele chegou com o carro. Um Opala verde escuro que eu nunca tinha visto antes. Vamos dar uma volta, sugeriu, como quem propõe um passeio qualquer. Precisamos resolver umas coisas na cidade. No banco de trás estava a tia Inês com uma bolsa de viagem. Trouxe algumas roupas para você, explicou sem olhar diretamente nos meus olhos. Vai precisar ficar uns dias fora. O pânico começou a crescer no meu peito quando percebi que seguíamos na direção oposta à cidade. Para onde estamos indo? Perguntei, tentando controlar o tremor na voz. É um lugar especial, Celina, para pessoas que precisam de descanso. A voz de Jaime soava ensaiada, como se recitasse algo que tinha decorado. O Dr. Silveira recomendou. Vai ser bom para você. Quando os portões do sanatório Santa Madalena se abriram, entendi tudo. O plano era perfeito em sua crueldade. Uma jovem solteira, sozinha, recém-herdeira de uma propriedade valiosa, apresentando comportamento estranho após uma perda familiar. Quem questionaria um diagnóstico de insanidade? Não façam isso, implorei, agarrando-me ao banco do carro quando 2 enfermeiros vieram me buscar. Estou bem, juro que estou bem. É só por algumas semanas até você melhorar, prometeu tia Inês, lágrimas falsas brotando nos olhos. Fazemos isso porque te amamos. O grito ficou preso na minha garganta quando senti a picada da agulha no braço. A última coisa que vi, antes que o mundo escurecesse, foi Jaime assinando papéis na recepção. Seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Quando acordei, estava numa cama de ferro, num quarto com paredes descascadas e uma única janela gradeada. O cheiro de desinfetante misturado com urina fazia meu estômago revirar. Uma mulher de branco verificava meus sinais vitais, indiferente às minhas perguntas. Bem-vinda ao Santa Madalena, disse ela sem emoção. O médico virá vê-la amanhã. Até lá procure descansar. Houve um engano, tentei explicar. A língua está ainda pesada pelo sedativo. Não sou louca, meu irmão está mentindo, ele quer o sítio do meu avô. A enfermeira apenas sorriu. Aquele sorriso reservado aos que não devem ser levados a sério. Todas dizem isso no começo. Você vai se acostumar. Foi nesse momento que entendi. Aquelas paredes não eram apenas para me manter dentro. Eram para manter a verdade fora.
O Sanatório Santa Madalena era um antigo casarão colonial adaptado para funcionar como instituição psiquiátrica na década de 50. De fora, com suas paredes amareladas e jardins bem cuidados, quase parecia um hotel de luxo à beira-mar. Por dentro, era um inferno na terra. Meu primeiro dia completo lá começou às 5 da manhã, com uma sirene estridente que arrancou todo mundo do sono. Uma fila de mulheres de camisolas idênticas marchava pelos corredores em direção aos chuveiros coletivos. Água gelada, sabão áspero que deixava a pele vermelha, toalhas compartilhadas que nunca secavam completamente por causa da umidade do litoral. "Fila para o café!", gritou uma enfermeira corpulenta que todos chamavam de Dona Dulce, embora nada nela fosse doce. O refeitório era amplo, com mesas compridas de madeira manchada e bancos sem encosto. O café era servido em canecas de alumínio amassadas, um líquido ralo, quase transparente, acompanhado de pão dormido e margarina rançosa. Foi ali, entre rostos vazios e olhares perdidos, que comecei a entender a verdadeira dimensão do que tinha acontecido. Ao meu lado, uma senhora de uns 60 anos mastigava metodicamente, o olhar fixo no nada. Do outro lado, uma jovem pouco mais velha que eu balançava para frente e para trás, murmurando uma canção de ninar. "Primeira vez?", perguntou uma voz ao meu lado. Era uma mulher negra de meia idade, cabelos grisalhos presos num coque apertado. "Sou Idalina. Estou aqui há 7 anos. Houve um engano", comecei a explicar, mas ela me interrompeu com um gesto sutil. "Nunca diga isso alto. Eles não gostam quando questionamos os diagnósticos. Faz parecer que os doutores estão errados e ninguém aqui admite erros." Após o café, veio a terapia ocupacional, que consistia em dobrar lençóis ou fazer trabalhos manuais que seriam vendidos em bazares beneficentes. O dinheiro, claro, nunca chegava às nossas mãos. Foi durante essa atividade que vi, pela primeira vez, o que acontecia com quem causava problemas. Uma paciente nova, assim como eu, começou a gritar que estava ali por engano, que o marido a tinha internado para ficar com outra mulher. Em segundos, 4 enfermeiros a imobilizaram no chão. Um deles, um homem de mãos enormes chamado Josias, aplicou uma injeção enquanto os outros a continham. "Camisa de força química", explicou Idalina ao meu ouvido. "É como controlam as rebeldes." À tarde, fui levada para minha primeira consulta com o Dr. Mendes, o psiquiatra responsável pelo meu caso. Era um homem de uns 50 anos, cabelos grisalhos nas têmporas e uma aliança dourada reluzindo no dedo. Ele mal levantou os olhos do meu prontuário durante toda a consulta. "Esquizofrenia paranoide com delírios persecutórios", declarou, como quem anuncia o cardápio do dia. "Vamos começar com cloropromazina e, dependendo da resposta, podemos considerar terapia eletroconvulsiva." "Doutor, por favor", tentei manter a voz firme, apesar do medo que crescia dentro de mim. "Não há nada de errado comigo. Meu irmão me trouxe aqui porque quer ficar com a propriedade que meu avô me deixou. Posso provar, é só..." Ele finalmente me olhou, não como quem vê uma pessoa, mas como quem examina um espécime curioso. "Viu? É exatamente disso que sua família falou. Delírios persecutórios clássicos. Acreditar que seus entes queridos conspiram contra você é sintoma típico da sua condição." Naquele momento, um calafrio percorreu minha espinha. Qualquer coisa que eu dissesse para me defender seria usada como prova da minha insanidade. Era uma armadilha perfeita, sem escapatória. Ao final do dia, recebi minha primeira dose de medicação. Um comprimido amarelo, que me disseram, ajudaria a acalmar meus pensamentos. Na verdade, deixou meu corpo pesado como chumbo e minha mente enevoada, como se eu observasse o mundo através de uma janela embaçada. Deitada no colchão fino daquela primeira noite, ouvindo os soluços abafados de outras pacientes, percebi que tinha acabado de entrar num labirinto sem saída. E o pior, cada tentativa de explicar a verdade apenas me empurrava mais fundo nele. Os primeiros meses no Santa Madalena foram um processo sistemático de desmantelamento. Cada dia, uma parte de mim era arrancada e substituída por dúvidas. Será que eu realmente estava doente? Será que tinha imaginado a conspiração?
As drogas que me davam embaralhavam meus pensamentos, faziam o tempo se deformar, tornavam difícil distinguir entre lembranças reais e pesadelos. O pior não era a violência física, embora houvesse bastante. Era a violência silenciosa, a forma como eles corroíam sua identidade. Paciente 347 me chamavam. Nunca Celina. Os médicos discutiam meu caso como se eu não estivesse presente. Apresenta resistência ao tratamento. Mantém fixação em narrativas fantasiosas. Recomenda-se aumento da medicação. Nas primeiras semanas, chorei até meus olhos incharem. Implorei para usar o telefone, para enviar uma carta, para falar com alguém de fora. Fase de negação, anotavam no prontuário. Quando tentei fugir, aproveitando um momento de distração de uma enfermeira, fui contida na cama por 3 dias. Comportamento autodestrutivo, justificaram. O quarto, que dividia com outras 3 mulheres, era uma aula diária sobre como a sociedade descartava pessoas inconvenientes. Sônia, uma professora primária de 40 anos, estava lá porque o marido a considerava histérica demais, depois que descobriu sua infidelidade. Dona Jurema, empregada doméstica por toda a vida, foi internada pela patroa após reagir a anos de humilhação com um único tapa. E Ritinha, uma jovem de 22 anos, que tentou suicídio após um aborto forçado pela família. Nenhuma de nós era louca. Éramos apenas mulheres que, de alguma forma, representavam um problema para alguém com mais poder. À noite, quando os efeitos dos remédios diminuíam um pouco, nos reuníamos em sussurros. Compartilhávamos fragmentos das nossas vidas anteriores, como quem conta lendas de um país distante. Era a nossa forma de resistir, de lembrar que éramos pessoas com histórias, não apenas casos clínicos. Meu filho deve estar com 7 anos agora, dizia Sônia, lágrimas silenciosas escorrendo pelo rosto marcado. Será que ele ainda se lembra de mim? A pergunta ecoava em mim como uma faca. Quem se lembrava de mim lá fora? Papai estava sempre no mar ou na bebida. Jaime e as tias certamente não queriam que eu fosse lembrada. Eu tinha algumas amigas de escola, mas nenhuma próxima o suficiente para questionar meu sumiço repentino. Foi nessa época que tive meu primeiro contato com o eletrochoque, ou TEC, terapia eletroconvulsiva, como eles chamavam para parecer menos brutal. Não porque eu estivesse agitada, mas porque continuava resistente ao tratamento medicamentoso. Vai ajudar a limpar sua mente desses pensamentos obsessivos sobre conspiração, explicou o Dr. Mendes, como quem explica um procedimento de rotina. A sala de tratamento cheirava a ozônio e medo. A maca de metal no centro, as correias de couro nas laterais, as máquinas que eu não entendia para que serviam. 2 enfermeiras me prepararam com eficiência mecânica. Colocaram um protetor de borracha na minha boca, amarraram meus braços e pernas. Respire fundo. Foi a última coisa que ouvi antes que a eletricidade atravessasse meu cérebro. Acordei horas depois, com uma dor de cabeça lancinante e a sensação de que alguém tinha revirado meus pensamentos, como quem revira gavetas procurando algo. Não conseguia me lembrar que dia era, nem como tinha chegado ali. A enfermeira disse que era normal, que a memória voltaria aos poucos, mas algumas coisas nunca voltaram. Até hoje, há buracos naquele período. Dias, semanas inteiras que desapareceram no vazio criado pelos choques. O que sei é que após a 3ª sessão, parei de insistir na história do sítio. Não porque tivesse esquecido ou aceitado o diagnóstico, mas porque finalmente entendi. Para sobreviver àquele lugar, precisava jogar o jogo deles. Estou me sentindo muito melhor, doutor, aprendi a dizer, com os olhos baixos e voz submissa. Acho que os remédios estão ajudando. Por dentro, algo se quebrava cada vez que pronunciava essas palavras. Mas também, paradoxalmente, algo se fortalecia. Uma determinação silenciosa, uma promessa que fazia a mim mesma todas as noites antes de dormir. Vou sair daqui e vou fazer justiça. Após 6 meses no Santa Madalena, meu corpo havia se transformado. Emagreci tanto que meus ossos projetavam-se sob a pele como galhos secos. Meus cabelos, antes longos e brilhantes, foram cortados rentes ao couro cabeludo. Medida profilática contra piolhos, explicaram. Embora fosse mais uma forma de nos despojar da feminilidade,
de nos transformar em seres assexuados e dóceis. Os medicamentos causavam efeitos colaterais brutais. Minhas mãos tremiam constantemente, a boca vivia seca, e às vezes meus músculos contraíam-se involuntariamente em espasmos dolorosos. De cinesia tardia, explicou Idalina, que se tornou minha protetora informal. É o presente que os remédios deixam, mesmo depois que você para de tomá-los. Um dia, 9 meses após minha internação, recebi minha primeira e por muito tempo única visita. Prima Marlene, filha de tia Margarida, apareceu num domingo de visitas. Estava nervosa, olhando constantemente por cima do ombro, como se temesse ser descoberta. Vinha escondida? Confessou em voz baixa. Tia Inês e o Jaime proibiram qualquer um da família de te visitar. Dizem que você fica muito agitada, que não reconhece ninguém. Mantive a calma por fora, embora por dentro meu coração batesse como um tambor. Como está papai? Perguntei, temendo a resposta. Marlene desviou o olhar. Tio Sebastião, ele teve um derrame há 3 meses. Está morando com o Jaime agora. Não fala mais, mal reconhece as pessoas. A notícia foi como um soco no estômago. Papai, aquele homem forte que enfrentava o mar nas piores tempestades, agora reduzido a um inválido dependente do filho. Do filho que me trancafiou neste lugar. E o sítio? Perguntei, a voz quase falhando. Jaime vendeu quase tudo, revelou Marlene, os olhos marejados. Só não conseguiu vender a casa e o terreno da entrada, porque tem um problema no inventário. Parece que seu avô deixou alguma cláusula especial. Algo dentro de mim desmoronou completamente naquele momento. Não era apenas a perda material. Era ver o último legado do meu avô sendo despedaçado por ganância. Aquelas mangueiras que ele plantou quando jovem, a horta medicinal que cultivamos juntos, o caminho de conchas que levava até a praia, tudo agora nas mãos de estranhos. Quando Marlene se foi prometendo voltar, uma promessa que não conseguiu cumprir, percebi que estava verdadeiramente sozinha. O mundo lá fora continuava girando sem mim. As estações mudavam, pessoas nasciam e morriam, propriedades trocavam de mãos. E eu estava presa numa bolha onde o tempo se movia diferente, marcado apenas pelo ritmo dos medicamentos e das refeições insípidas. Foi então que tomei 2 decisões que mudariam tudo. A primeira, parar de engolir os remédios. Comecei a esconder os comprimidos embaixo da língua para depois descartá-los no vaso sanitário ou enterrá-los no pequeno jardim durante as atividades ao ar livre. Era arriscado. Pacientes flagradas fazendo isso eram severamente punidas. Mas precisava da minha mente clara. A segunda decisão foi ainda mais importante. Comecei a documentar tudo. Usando pedaços de papel higiênico e lápis que roubava da sala de terapia ocupacional. Registrava datas, nomes, procedimentos, abusos. Escondia esses registros dentro do colchão, num pequeno rasgão que fiz na costura. Era meu diário da loucura, minha prova de sanidade num mundo insano. As semanas se transformaram em meses, e os meses em anos. Aprendi a linguagem do sanatório, os códigos não verbais entre pacientes, os horários em que certos enfermeiros faziam vista grossa para pequenas regras, os dias em que a comida era minimamente comestível. Aprendi a me tornar quase invisível, a não atrair atenção, a ser a paciente modelo que os médicos queriam. Progresso significativo, anotou o Dr. Mendes em meu prontuário após 2 anos de internação. Paciente demonstra insight sobre sua condição e aceita o tratamento sem resistência. O que ele não sabia é que cada palavra de submissão que eu pronunciava era uma pequena vitória, pois significava menos medicação, mais liberdade de movimento, mais chances de executar o plano que começava a se formar na minha mente. Enquanto isso, observava com horror como outras pacientes eram quebradas pelo sistema. Ritinha, a jovem que tentou suicídio, tornou-se uma sombra após repetidas sessões de eletrochoque. Não reconhecia mais ninguém, precisava ser alimentada como uma criança. Dona Jurema morreu de pneumonia num inverno particularmente rigoroso. Seu corpo, já enfraquecido pela idade e pelos medicamentos, simplesmente desistiu. Cada perda, cada abuso testemunhado alimentava minha determinação.
Não lutava apenas por mim agora, mas por todas nós. Por cada mulher descartada naquele depósito de inconveniências. Você é diferente, me disse Idalina certa noite. A maioria acaba acreditando que é louca de verdade. Você nunca acreditou. Ela estava certa. Em meio à névoa dos medicamentos, aos choques elétricos, às humilhações diárias, uma certeza permanecia intocada no centro do meu ser. Eu não era louca. E um dia provaria isso ao mundo. O 3º ano de internação trouxe uma mudança ao Santa Madalena. A chegada do doutor Paulo Freitas, um psiquiatra recém-formado, cheio daquelas ideias novas que circulavam nos meios acadêmicos sobre humanização do tratamento psiquiátrico e desinstitucionalização. Os enfermeiros mais antigos reviravam os olhos quando ele passava. Esse aí não dura 6 meses, diziam. Meu primeiro encontro com ele foi durante uma ronda. Diferente dos outros médicos, ele puxou uma cadeira, sentou-se à minha frente e me olhou nos olhos. Não consultou meu prontuário de imediato, não perguntou sobre meus sintomas. Em vez disso, disse algo que ninguém tinha me perguntado em 3 anos. Como você está se sentindo hoje, Celina? Fiquei tão surpresa que quase esqueci meu papel de paciente dócil e medicada. Mas anos de sobrevivência naquele lugar me ensinaram cautela. Estou bem, doutor. Os remédios ajudam muito, respondi automaticamente. Ele sorriu de lado, como quem percebe um jogo. Entendo. E o que você gostava de fazer antes de vir para cá? A pergunta desbloqueou algo dentro de mim, uma comporta que mantinha minhas memórias represadas para não sofrer com elas. Contei sobre o sítio, sobre as plantas medicinais que cultivava com meu avô, sobre os livros que gostava de ler. Você parece perfeitamente articulada e coerente, observou ele após 15 minutos de conversa. Vou revisar seu caso mais a fundo. Nas semanas seguintes, doutor, Paulo reduziu gradualmente minha medicação e passou a ter sessões individuais comigo, uma raridade naquele lugar, onde o tratamento era basicamente drogar pacientes até a submissão. Ele me fazia perguntas, me dava pequenos testes cognitivos e, o mais importante, me escutava. Não vejo evidências de esquizofrenia ou qualquer transtorno psicótico, disse ele um dia, franzindo o senho enquanto revisava meu prontuário. O diagnóstico inicial parece ter sido feito às pressas, baseado apenas no relato de terceiros. Aquele foi o primeiro raio de esperança em anos. Alguém com autoridade finalmente via o que eu sempre soube, que não havia nada de errado comigo, além de ser inconveniente para minha família. Porém, esperança é perigosa em lugares como o Santa Madalena. Quanto mais Dr. Paulo questionava meu diagnóstico, mais resistência encontrava da administração. Está questionando até o trabalho do doutor. Mendes ouviu o diretor perguntar a ele certo dia quando passavam pelo corredor. Um médico com 30 anos de experiência? Estou questionando um diagnóstico que não encontra respaldo na apresentação atual da paciente, respondeu o Dr. Paulo firme. Comecei a sonhar com a possibilidade de libertação. Talvez, com a ajuda do Dr. Paulo, eu pudesse sair dali, recuperar o que restava do sítio do vovô, reconstruir minha vida. Nas sessões, ousei falar sobre o que realmente aconteceu. A herança, a conspiração da família, os anos perdidos. Acredito em você, ele me disse, e vou tentar ajudar. Mas precisamos ser estratégicos. Há muitos interesses envolvidos. Uma semana depois dessa conversa, Dr. Paulo não apareceu para nossa sessão regular, nem no dia seguinte. Quando perguntei por ele a uma enfermeira mais gentil, ela sussurrou. Foi transferido para outra unidade. De repente assim, sem aviso. Mais tarde descobri o que havia acontecido. Meu irmão Jaime fizera uma visita ao diretor do hospital, a primeira em 3 anos. Coincidência? Dificilmente. Essa reviravolta foi devastadora. A esperança que começara a florescer murchou de um dia para o outro. Minha medicação foi aumentada novamente e as sessões individuais substituídas pelo tratamento padrão, ou seja, praticamente nenhum tratamento além de pílulas e contenção quando necessário. O desespero que senti nos dias seguintes foi diferente de tudo que já havia experimentado. Não era a angústia inicial da injustiça, nem o pânico dos primeiros eletrochoques.
Era um abismo frio e calculista, uma compreensão clara de que o sistema estava desenhado para me manter exatamente onde eu estava. Desistir é o que eles querem, disse Idalina, quando me viu afundando na depressão. É como eles vencem. Naquela noite, chorei até secar. E então, como quem emerge de um mergulho profundo, respirei fundo e decidi. Não importava quanto tempo levasse, eu encontraria uma saída. O Dr. Paulo havia sido afastado, mas sua breve presença confirmou o que eu sempre soube. Eu não pertencia àquele lugar. Comecei a observar com ainda mais atenção os funcionários, as rotinas, as pequenas falhas no sistema. Passei a guardar cada comprimido que conseguia esconder, criando um pequeno estoque secreto para os dias em que precisasse estar especialmente alerta. Intensifiquei meus registros no diário improvisado, anotando nomes completos, datas, procedimentos irregulares. E mais importante, comecei a estabelecer aliados improváveis. Seu Tião, o jardineiro idoso que mal falava com as pacientes, tinha um sobrinho que trabalhava como entregador de suprimentos. Dona Helena, a cozinheira que todos consideravam rabugenta, era na verdade uma mulher de coração mole, que ocasionalmente nos dava porções extras de comida. Até mesmo um dos guardas noturnos, seu Ademir, que perdera a filha para o suicídio, às vezes demonstrava compaixão. Pequenos aliados, pequenas brechas no sistema. Não sabia ainda como, mas essas conexões seriam importantes algum dia. Precisava estar preparada quando a oportunidade surgisse. Porque uma coisa eu havia aprendido no Santa Madalena. Sobrevivência não é apenas resistir ao presente, é sobretudo continuar acreditando num futuro diferente, mesmo quando tudo indica que ele nunca chegará. No 5º ano de internação, decidi que não podia mais esperar por um salvador externo. Se quisesse sair daquele lugar, teria que ser por meus próprios meios. Meu plano era simples, talvez simplista demais. Conseguir enviar uma carta ao Conselho Regional de Medicina, denunciando as irregularidades do Santa Madalena e explicando minha situação. Seu Tião, o jardineiro, era a minha melhor esperança. Após meses ajudando-o nas plantas, uma terapia ocupacional que eu mesma sugeri aos médicos, alegando que mexer com a terra me acalmava, conquistei sua confiança. Certo dia, enquanto plantávamos gerânios perto do muro, fiz o pedido. Seu Tião, o senhor poderia postar uma carta para mim na cidade? É para minha prima. Faz tanto tempo que não tenho notícias dela. Ele hesitou, coçando a barba grisalha. Não sei não, dona Celina. Se descobrem, perco meu emprego. Tenho 5 netinhos para sustentar. Engoli a frustração. Entendo. Desculpe ter pedido. Na semana seguinte, tentei outra abordagem. Havia uma enfermeira nova, Márcia, jovem e idealista, que às vezes conversava comigo durante os plantões noturnos. Uma noite, quando ela me trouxe um remédio para dormir, arrisquei. Márcia, você acredita que existem pessoas aqui que não deveriam estar? Ela olhou para os lados, nervosa. Não deveria falar sobre isso. Estou aqui há 5 anos, continuei, mantendo a voz baixa e calma. Fui internada à força pela minha família depois que herdei uma propriedade. Tenho provas. Se você pudesse apenas levar uma carta... Pare. Ela me interrompeu. Isso é exatamente o que sua ficha diz. Delírios persecutórios sobre a família e uma herança imaginária. Não caia nessa armadilha de novo, Celina. Você estava indo tão bem. Aquela conversa me mostrou algo assustador. Meu prontuário já antecipava qualquer tentativa de contar a verdade. Qualquer coisa que eu dissesse apenas confirmaria o diagnóstico fabricado. Era um círculo perfeito, sem falhas. Minha próxima tentativa foi mais desesperada. Durante uma visita rara de inspetores da Secretaria de Saúde, consegui me aproximar de um deles no corredor. Por favor, senhor, sussurrei rapidamente. Estou aqui contra minha vontade. Meu nome é Celina Oliveira Santos. Me internem sem justificativa médica após eu herdar uma propriedade do meu avô. Por favor, investiguem meu caso. O inspetor pareceu surpreso, mas antes que pudesse responder, 2 enfermeiros me agarraram pelos braços. Desculpe a paciente, doutor. Ela está em surto, explicou um deles, enquanto me arrastavam para longe. A punição foi severa. 2 semanas em isolamento,
com doses aumentadas de medicação que me deixaram em estado quase vegetativo. Quando finalmente voltei ao convívio com as outras pacientes, Idalina me deu a notícia. Os inspetores haviam concluído que o Santa Madalena operava dentro dos padrões aceitáveis para a época, com apenas recomendações menores para melhorias estruturais. Cada fracasso aumentava meu desespero. Comecei a ter pesadelos recorrentes onde envelhecia e morria naquele lugar, onde o sítio do vovô se transformava numa lembrança tão distante que eu já não conseguia distinguir se fora real ou imaginário. Foi nesse período que conheci Dora, uma nova paciente que chegou após um colapso nervoso. Diferente da maioria, ela tinha formação universitária. Era jornalista antes de ser internada por excesso de trabalho e comportamento maníaco. Logo percebi que, como eu, ela tinha sido vítima de um sistema que patologizava mulheres inconvenientes. Meu ex-marido é amigo do diretor daqui, ela me contou certa noite. Depois que pedi o divórcio e a guarda das crianças, ele alegou que eu era instável, que trabalhava demais, que negligenciava os filhos. O juiz nem questionou quando apresentaram laudos psiquiátricos. Dora e eu desenvolvemos uma amizade cuidadosa. Trocávamos informações sobre o mundo exterior, estratégias de sobrevivência, pequenas vitórias diárias. Foi ela quem me ensinou a técnica de recuperação gradual. Fingir melhorias lentas, mas constantes, para ganhar a confiança dos médicos. Nunca melhore rápido demais, explicava. Eles desconfiam. Tem que ser como uma planta crescendo, tão devagar que mal se percebe o movimento, mas um dia você está florescendo. Seguindo seu conselho, comecei a interpretar o papel de uma paciente em recuperação. Admitia percepções distorcidas do passado, aceitava que talvez tivesse exagerado as intenções da família, concordava que os tratamentos estavam ajudando a ver as coisas com mais clareza. Dr. Silveira, que substituíra Dr. Mendes como meu médico responsável, parecia satisfeito com meu progresso. Após 6 meses dessa estratégia, fui transferida para a ala de transição, um setor com menos restrições, onde pacientes consideradas em recuperação tinham pequenos privilégios, como acesso ao pátio sem supervisão constante e permissão para receber mais visitas. Claro que as visitas nunca vinham, mas o acesso ao pátio se provou valioso. Foi lá que conheci seu Juvenal, um senhor que entregava frutas e verduras ao hospital 2 vezes por semana. Ao contrário das minhas tentativas anteriores, dessa vez fui extremamente paciente. Passei meses apenas cumprimentando-o, fazendo pequenos comentários sobre o clima, elogiando a qualidade dos produtos. Quando finalmente mencionei a possibilidade de ele levar uma carta, já havíamos estabelecido uma relação de confiança. Não posso me meter em problemas, ele disse, previsível. Mas dessa vez eu estava preparada. Entendo completamente, respondi. Só pensei que, como o senhor comentou sobre seu filho estudando direito em Santos, ele talvez se interessasse por um caso de internação irregular. Poderia ser até um bom estudo de caso para a faculdade dele. 2 semanas depois, seu Juvenal me entregou discretamente um recado. Seu filho havia recebido minha carta e estava verificando algumas coisas. Pela primeira vez em anos, permiti-me um verdadeiro sorriso. A esperança durou exatamente 23 dias. O tempo que levou para seu Juvenal parar de aparecer nas entregas, substituído por um rapaz jovem que nem olhava para as pacientes. Nunca soube o que aconteceu. Talvez ele tenha sido descoberto, talvez seu filho tenha concluído que eu era apenas mais uma louca inventando histórias. Aquela noite, chorei abraçada ao travesseiro gasto. Dora, que dividia o quarto comigo na ala de transição, sentou-se na beirada da minha cama. Não desista, sussurrou. Cada tentativa falha te ensina algo novo. É como aprender a andar. Você cai, se machuca, mas cada vez entende melhor como manter o equilíbrio. Sequei as lágrimas e assenti. Ela estava certa. Cada fracasso me mostrava uma nova face do sistema, uma nova fraqueza a ser explorada. E algo estava mudando lá fora também. Ouvia os funcionários comentando sobre reformas na legislação psiquiátrica, sobre novos movimentos que questionavam as internações prolongadas. O mundo estava mudando. Eu só precisava resistir tempo suficiente para que essas mudanças chegassem até mim.
No 8º ano de internação, algo inesperado aconteceu. O Santa Madalena passou por uma inspeção mais rigorosa do Ministério da Saúde. Havia rumores sobre uma nova lei de saúde mental sendo discutida, inspirada em movimentos internacionais de desinstitucionalização. Os funcionários andavam nervosos, paredes foram pintadas às pressas, prontuários reorganizados, pacientes mais visivelmente debilitadas foram temporariamente transferidas para outras alas. Estão maquiando o defunto, comentou Dora com ironia, enquanto observávamos a movimentação em comum. Mas os fantasmas desse lugar não somem com uma mão de tinta. A comissão de inspeção era diferente das anteriores. Havia uma assistente social de aparência severa, um médico mais jovem com ideias reformistas e uma representante do recém-criado Movimento da Luta Antimanicomial. Eles não se limitaram a conversar com a direção. Caminharam pelos corredores, entraram nos quartos, fizeram perguntas diretas às pacientes. Quando a assistente social, Dona Aparecida, chegou à ala de transição, senti que era a minha chance. Mas anos de decepções me ensinaram a ser cautelosa. Como é o tratamento aqui? Ela perguntou, olhando ao redor do quarto que eu dividia com Dora e outras 2 mulheres. Melhorou muito, respondi, escolhendo cuidadosamente as palavras. Antigamente era mais rigoroso. Rigoroso como? Ela insistiu, algo em seus olhos me encorajando a continuar. Olhei para Dora, que assentiu quase imperceptivelmente. Havia muito eletrochoque, contenções frequentes, medicação excessiva. Fiz uma pausa, testando o terreno. E algumas de nós estamos aqui há muito tempo. Eu mesma estou há 8 anos. Dona Aparecida franziu o senho. 8 anos é um período excepcionalmente longo. Qual foi seu diagnóstico inicial? Esquizofrenia paranoide com delírios persecutórios, recitei, como quem repete uma lição decorada. Porque acreditei que minha família me internou para ficar com uma propriedade que herdei do meu avô. A assistente social fez algumas anotações. E você ainda acredita nisso? Foi o momento da verdade. Anos de sobrevivência institucional me diziam para negar, para dizer que agora entendia que estava doente. Mas algo no olhar daquela mulher me deu coragem. Sim, respondi simplesmente, porque é a verdade. Para minha surpresa, em vez de descartar minha afirmação, ela pediu mais detalhes. Contei tudo. O testamento, a internação forçada, as visitas que nunca aconteciam, as informações que obtive através da minha prima de que o sítio tinha sido vendido. Você tem alguma prova disso? Perguntou ela. Não com ceticismo, mas com interesse genuíno. Tenho um diário, confessei, baixando ainda mais a voz. Venho mantendo registros desde o 1º ano, está escondido no meu colchão. Aquela noite, após a saída da comissão, fiquei dividida entre a esperança e o medo. E se tudo não passasse de mais uma farsa? E se meu diário fosse confiscado e usado contra mim? Dora compartilhava minhas preocupações. Pode ser uma armadilha, ela alertou. Mas também pode ser a oportunidade que esperávamos. O mundo lá fora está mudando, Celina. Já não internam pessoas com a mesma facilidade de antigamente. 2 semanas depois da inspeção, fui chamada para uma reunião com o Dr. Silveira. Meu coração disparou. Será que Dona Aparecida havia realmente levado meu caso a sério? Ou estaria prestes a ser punida por recaída delirante? Celina, começou ele, desconfortável como nunca o vira antes. A comissão de inspeção fez alguns questionamentos sobre seu caso. Mantive uma expressão neutra, embora por dentro estivesse gritando de ansiedade. Eles solicitaram uma revisão completa do seu diagnóstico, continuou ele, por médicos independentes. É um procedimento incomum, mas... Ele pigarreou. Considerando o tempo prolongado de internação e o seu funcionamento atual, concordamos em proceder com a avaliação. Nas semanas seguintes, passei por uma bateria de entrevistas e testes com 3 psiquiatras diferentes. Nenhum deles associado ao Santa Madalena. Ao contrário dos médicos que me trataram por anos, eles faziam perguntas detalhadas, ouviam minhas respostas, verificavam inconsistências no prontuário. Um deles, doutora Lídia, era especialmente minuciosa.
Sua narrativa é extremamente coerente para alguém diagnosticada com um transtorno psicótico, observou ela durante nossa terceira sessão. E não vejo evidências de delírios ou alucinações. O processo foi exaustivo e emocionalmente desgastante. Cada vez que contava minha história, era como reviver o trauma da internação. Mas agora, pela primeira vez, estava sendo realmente ouvida. Paralelamente, soube através de Dora, que tinha acesso a um rádio escondido na ala de transição, que o movimento de reforma psiquiátrica ganhava força no país. O projeto que viria a ser conhecido como Lei da Reforma Psiquiátrica estava sendo discutido, propondo o fim gradual dos manicômios e a criação de serviços comunitários de saúde mental. A esperança crescia, mas o medo também. E se tudo falhasse? E se eu tivesse me exposto apenas para ser punida novamente? Foi quando Dora me deu a notícia mais devastadora. Ela seria transferida para um hospital próximo à sua cidade natal, a pedido da família. Meu ex-marido morreu, explicou ela, uma mistura de alívio e preocupação no rosto. Minha irmã conseguiu a guarda dos meus filhos e está lutando pela minha transferência há meses. Fiquei feliz por ela, mas desconsolada por perder minha única aliada verdadeira. Na véspera da sua partida, Dora segurou minhas mãos e olhou firmemente nos meus olhos. Você vai sair daqui, Celina. E quando sair, não olhe para trás. Recomece. A melhor vingança contra esse lugar é viver plenamente. Após a saída de Dora, os dias se arrastavam mais lentos do que nunca. A única notícia era que a comissão ainda avaliava meu caso. Dr. Silveira parecia cada vez mais desconfortável nas consultas, como se pressentisse que uma decisão contrária à internação colocaria toda a sua conduta em questão. Então, numa manhã de agosto, fui novamente chamada à sala da direção. Lá estavam Dr. Silveira, o diretor do hospital, Dona Aparecida e um homem de terno que se apresentou como o doutor Milton, advogado da Comissão de Direitos Humanos. Senhorita Santos, começou o advogado. Após extensa revisão do seu caso, incluindo avaliações independentes e investigação de circunstâncias externas, a comissão concluiu que não há justificativa médica para sua permanência nesta instituição. As palavras pairaram no ar como bolhas de sabão, brilhantes, quase irreais, e eu temia que estourassem a qualquer momento. Entretanto, continuou ele, considerando o tempo prolongado de institucionalização, recomendamos um período de transição em uma casa de apoio, antes do retorno completo à vida comunitária. Dona Aparecida sorriu gentilmente. É um novo tipo de serviço, Celina. Uma residência terapêutica, onde você terá apoio para se readaptar gradualmente. Não é um hospital, é uma casa de verdade, com portas abertas. Lágrimas silenciosas escorriam pelo meu rosto. Após 8 anos e 7 meses de internação involuntária, finalmente alguém havia reconhecido a injustiça. Quanto tempo até eu poder ir? Perguntei com voz trêmula. Estamos finalizando os preparativos, respondeu Dona Aparecida. Mas não mais que algumas semanas. Quando voltei para o quarto, minhas pernas mal me sustentavam. Sentei na cama, tocando o colchão onde meu diário ainda estava escondido. Aqueles pedaços de papel higiênico com escrita minúscula tinham sido meu fio de sanidade, minha âncora na realidade, quando tudo conspirava para me fazer duvidar de mim mesma. Iria guardar aquele diário para sempre, não apenas como prova do que sofri, mas como testemunho da resistência humana diante da injustiça. As algumas semanas mencionadas por Dona Aparecida se transformaram em 4 meses de angustiante espera. O Santa Madalena não queria facilitar minha saída. Cada documento necessitava de múltiplas assinaturas, cada etapa do processo enfrentava novos obstáculos burocráticos. Era como se a instituição, esse organismo vivo alimentado pelo sofrimento alheio, resistisse em liberar uma de suas presas. Nesse período, percebi mudanças sutis no comportamento dos funcionários em relação a mim. Alguns evitavam meu olhar, como se a confirmação da minha sanidade os confrontasse com a violência institucional que haviam perpetuado. Outros se tornaram estranhamente solícitos, talvez temendo futuras denúncias. Apenas Idalina mantinha a mesma atitude.
aquela mistura de pragmatismo e compaixão que me ajudara a sobreviver todos esses anos. Cuidado com a liberdade, menina, ela me aconselhou numa tarde no pátio. Ela é mais pesada do que parece. Na primeira semana de dezembro de 1987, Dona Aparecida finalmente apareceu com os papéis de liberação. Estava acompanhada de uma jovem assistente social chamada Regina, que seria minha referência na casa de apoio em Santos. Está pronta? Perguntou Dona Aparecida com um sorriso gentil. Olhei ao redor do quarto onde havia passado quase 9 anos da minha vida. As paredes descascadas, a pequena janela gradeada, o colchão fino onde escondi meus segredos. Não havia nada ali que quisesse levar comigo, exceto o diário, cuidadosamente costurado na bainha da única saia que possuía. Sempre estive, respondi. A despedida de Idalina foi rápida e contida. Demonstrações públicas de afeto eram desencorajadas no Santa Madalena, mas seus olhos disseram tudo o que as palavras não podiam. Não se esqueça de nós, sussurrou ela ao me abraçar brevemente. Conte nossa história. O trajeto até a saída do hospital pareceu mais longo que todos os anos de internação combinados. Cada corredor, cada porta trancada que se abria, representava uma barreira a menos entre mim e a liberdade. Quando finalmente chegamos ao grande portão de ferro, minhas pernas tremiam tanto que temi não conseguir atravessá-lo. Mas atravessei, e o impacto do mundo exterior foi avassalador. A primeira coisa que notei foi o cheiro, o ar livre, sem o odor de desinfetante e medicamentos. Depois os sons, carros passando, pessoas conversando normalmente, pássaros. E então, as cores. O céu mais azul do que me lembrava. As árvores mais verdes, tudo mais vibrante que o ambiente institucional, com suas paredes em tons pastéis desbotados. No carro de Dona Aparecida, a caminho de Santos, Regina me explicou como seria a vida na casa de apoio. É uma residência normal em um bairro comum. Vocês são 6 mulheres, todas em processo de desinstitucionalização. Há profissionais de apoio, mas não é um hospital. Vocês terão responsabilidades, liberdade para sair, autonomia para construir suas rotinas. Assenti, tentando absorver a informação enquanto meus olhos devoravam a paisagem pela janela. Caraguatatuba havia mudado tanto. Onde antes havia casas simples, agora se erguiam prédios. As ruas estavam asfaltadas, havia semáforos, lojas novas. Era como acordar após um sono de décadas, como nas histórias de fadas que minha mãe contava. Celina, chamou Dona Aparecida, interrompendo meu devaneio. Há algo que precisamos discutir antes de chegar a casa. Seu tom me deixou apreensiva. Estaria ela prestes a revelar alguma nova condição para minha liberdade? Durante a investigação do seu caso, continuou ela, verificamos a situação da propriedade que você mencionou, o sítio do seu avô. Meu coração acelerou. Depois de tanto tempo, eu quase conseguia acreditar que aquele pedaço de terra havia sido apenas um sonho, uma invenção da minha mente para justificar o que me aconteceu. A maior parte foi realmente vendida por seu irmão, usando uma procuração que seu pai assinou antes do derrame, explicou ela. Mas a casa principal e um pequeno lote continuam registrados em seu nome. Seu avô incluiu uma cláusula no testamento impedindo a venda dessa parte específica sem sua assinatura. Lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Uma parte do legado do vovô ainda existia, ainda me esperava. Seu irmão, Dona Aparecida, hesitou. Jaime faleceu há quase 3 anos. Infarto. A notícia não provocou em mim a satisfação que talvez um dia eu tivesse imaginado. Apenas uma estranha sensação de vazio. Jaime tinha destruído minha vida por ganância, mas era também o menino que me carregava nas costas quando eu era pequena, que me ensinou a nadar no mar bravo de São Sebastião. E meu pai? Perguntei, temendo a resposta. Faleceu 6 meses após seu irmão, respondeu ela gentilmente. Estava numa casa de repouso em Ubatuba. Fechei os olhos, deixando as lágrimas correrem livremente. Minha família inteira, desfeita, perdida, enquanto eu estava trancada injustamente. Anos de convivência, de reconciliações possíveis, roubados de mim. Há uma questão legal importante, continuou Regina, após me dar um momento.
Você foi declarada relativamente incapaz quando da sua internação. Precisaremos entrar com um processo para reverter isso e restaurar plenamente seus direitos civis. Quanto tempo isso vai levar? Perguntei, enxugando as lágrimas. Alguns meses, provavelmente. Mas não se preocupe. Você não voltará para o hospital. Ficaremos ao seu lado durante todo o processo. À medida que nos aproximávamos de Santos, uma ansiedade diferente começou a crescer dentro de mim. Eu havia passado tanto tempo sonhando com a liberdade que nunca realmente pensei no depois. Como seria viver num mundo que avançou quase uma década sem mim? Como reconstruir uma vida do zero aos 28 anos, com uma ficha psiquiátrica e sem família? A casa de apoio ficava num bairro residencial de classe média. Era uma construção simples, mas bem cuidada, com um pequeno jardim na frente. Nada que lembrasse uma instituição, nem placas, nem grades nas janelas. Apenas uma casa comum entre outras casas comuns. Fui recebida por Matilde, a coordenadora, e apresentada às outras moradoras, mulheres como eu, tentando reaprender a viver após anos de institucionalização. Ganhei um quarto pequeno, mas privado. O primeiro espaço verdadeiramente meu em quase 9 anos. Naquela primeira noite, sentada na cama macia com lençóis que cheiravam a amaciante, não consegui dormir. O silêncio era perturbador. Sem gemidos de outras pacientes, sem o barulho das chaves dos enfermeiros no corredor, sem a sirene marcando os horários. Levantei e abri a janela. Lá fora, a vida acontecia. Luzes de apartamentos, o som distante de uma televisão, um casal que caminhava de mãos dadas pela calçada. Era o mundo seguindo seu curso, um mundo do qual eu havia sido excluída, mas ao qual agora precisava me reintegrar. Na parede do quarto havia um pequeno espelho, algo impensável no hospital. Olhei meu reflexo pela primeira vez em anos. O rosto que me encarava de volta era o de uma estranha, mais magra, com vincos prematuros ao redor dos olhos, cabelos curtos que começavam a mostrar os primeiros fios brancos. Quem é você agora, Celina? Perguntei ao reflexo. Desmontei minha saia e retirei os pedaços de papel higiênico que formavam meu diário. Estendi-os sobre a cama, centenas de fragmentos cobertos com letra minúscula, registrando dia após dia de uma existência que ninguém deveria ter que suportar. Um dia, aqueles registros seriam mais que lembranças pessoais. Seriam testemunho, evidência, história. Mas, por enquanto, eram a ponte entre quem eu fui e quem precisava me tornar. Os próximos 3 meses na casa de apoio foram uma montanha-russa emocional. Havia dias de descobertas maravilhosas, o sabor de uma fruta escolhida por mim no mercado, a sensação de andar sozinha pela praia, o prazer de decidir a que horas ir dormir. E havia dias terríveis, ataques de pânico em espaços cheios, pesadelos que me acordavam gritando, momentos em que a liberdade parecia grande demais para suportar. Acompanhada por Regina, comecei a dar os primeiros passos para recuperar juridicamente minha vida. Um advogado da Comissão de Direitos Humanos concordou em representar meu caso pro bono. Descobri, para minha surpresa, que meu avô havia deixado também uma pequena poupança em meu nome. Não era muito, mas seria o suficiente para recomeçar quando eu estivesse pronta. À medida que o processo legal avançava, uma pergunta me consumia. Deveria processar o hospital e minha família pelo que me fizeram? Teria eu direito a alguma compensação pelos anos roubados, pelo sofrimento infligido? Legalmente sim, explicou o Dr. Renato, meu advogado. Mas seria um processo longo, doloroso, com resultados incertos. Você teria que reviver tudo em detalhes, enfrentar questionamentos, possivelmente ser submetida a novas avaliações psiquiátricas. A ideia de mergulhar novamente naquele passado, de ter minha sanidade mais uma vez sob escrutínio, me aterrorizava. Mas a injustiça clamava por reparação. Enquanto ponderava essa decisão, o caso de outra ex-paciente do Santa Madalena chegou às manchetes locais. Vitória, internada por 15 anos após ser abandonada pelo marido, havia processado a instituição por maus tratos e internação indevida. O resultado? O hospital contratou um batalhão de advogados. Médicos renomados testemunharam sobre a necessidade do tratamento.
e Vitória foi retratada como uma mulher instável tentando extrair dinheiro do sistema de saúde. Ela perdeu o caso. E segundo Matilde, que acompanhou tudo de perto, o estresse do processo a fez regredir tanto que precisou ser reinternada. Desta vez, voluntariamente. Aquela história foi um alerta. A sociedade ainda não estava preparada para enfrentar os abusos do sistema psiquiátrico. Os manicômios ainda tinham poder demais. As vozes dos ex-internos ainda pesavam pouco. Foi quando tomei uma decisão. Minha batalha, por enquanto, seria pela reconstrução. Deixaria o confronto direto com o sistema para um momento em que estivesse mais forte, mais estabelecida, menos vulnerável. Quero visitar o sítio, disse a Regina numa tarde de março de 1988. Preciso ver o que restou antes de decidir para onde vou. 2 dias depois, estávamos a caminho de São Sebastião. A estrada para São Sebastião seguia o contorno da costa, revelando a cada curva uma vista mais espetacular do que a anterior. O mar, de um azul profundo que eu havia quase esquecido, espalhava-se majestoso à nossa esquerda. Àquela altura do ano, o verão começava a dar lugar ao outono, mas o calor persistia, amenizado apenas pela brisa marinha que entrava pelas janelas do carro. Regina dirigia em silêncio respeitoso, percebendo minha necessidade de processar as emoções contraditórias que me dominavam. Medo e esperança, dor e alívio, raiva e, surpreendentemente, uma ponta de gratidão por ter sobrevivido para ver aquele dia. À medida que nos aproximávamos da entrada da cidade, comecei a reconhecer marcos, a velha igreja matriz, o mercado de peixe, agora maior e reformado, a praça central com seu coreto. Mas havia também tanto que era novo, tanto que eu não reconhecia. Prédios onde antes havia casas simples, lojas de marcas que eu nunca ouvira falar, turistas em quantidade muito maior do que me lembrava. Ali, apontei subitamente, quando passamos pelo entroncamento que levava ao bairro do Barequeçaba. É por ali. A estrada secundária era mais estreita e menos conservada. Paramos brevemente num pequeno armazém à beira do caminho para perguntar a direção exata. O dono, um senhor de idade com o rosto curtido pelo sol, franziu o senho quando mencionei o sítio. São Francisco? Aquele do seu Antônio. Boa parte virou condomínio agora. Só sobrou a casa da entrada e um pedaço pequeno do terreno. Meu coração apertou. Mesmo sabendo disso intelectualmente, ouvir a confirmação de um estranho tornava tudo mais real, mais doloroso. Seguimos por mais 15 minutos, subindo uma estrada de terra que serpenteava pela encosta. Quando finalmente alcançamos o portão de madeira, parcialmente coberto por uma trepadeira, mal consegui respirar. Era ali, o lugar que havia sido meu lar, meu sonho, e depois o motivo da minha prisão. Regina estacionou e me olhou preocupada. Quer que eu vá com você ou prefere um momento sozinha? Sozinha, por favor, respondi, a voz quase falhando. Só. Fique por perto. O portão não estava trancado. Empurrei-o com cuidado, o ranger das dobradiças enferrujadas soando como um lamento. O caminho de pedras que levava à casa estava parcialmente tomado pelo mato, mas ainda visível. À direita, onde antes se estendia a parte maior do sítio, agora havia uma cerca alta ocultando o tal condomínio que o homem do armazém mencionara. Avancei lentamente, cada passo desenterrando lembranças. Ali, onde agora crescia mato alto, ficava a horta medicinal que cultivei com vovô. Mais adiante, a mangueira onde penduramos um balanço improvisado quando eu tinha 15 anos. E, finalmente, no pequeno platô, a casa. Era uma construção simples de alvenaria, pintada de branco com janelas azuis. Ou, pelo menos, tinha sido branca um dia. Agora a tinta descascava, revelando manchas de umidade. O telhado tinha algumas telhas quebradas, e a varanda onde passávamos as tardes conversando estava parcialmente desmoronada. Parei a alguns metros, incapaz de prosseguir. Como num filme, vi-me novamente ali. A jovem de 19 anos, cheia de planos, sentada naquela varanda com o avô, ouvindo histórias de um tempo que já não existia. Vi também o dia do velório, o caixão simples na sala, as velas acesas, os vizinhos trazendo café e bolo de fubá. E depois, Jaime e as tias,
inspecionando cada canto da casa como abutres. Um barulho me sobressaltou. Um lagarto correndo sobre folhas secas. Respirei fundo e continuei avançando até a varanda. A porta da frente estava trancada, mas uma das janelas laterais tinha o vidro quebrado. Com cuidado, alcancei a fechadura interna e a destravei. O interior da casa estava em estado ainda pior. Poeira cobria os poucos móveis que restavam. Uma mesa de madeira escura na sala, 2 cadeiras, um armário vazio na cozinha. O cheiro de mofo e abandono era opressivo. No entanto, aqui e ali, persistiam sinais da vida que um dia existiu ali. Um quadro de Santo Antônio, ainda pendurado na parede da sala, uma antiga lata de biscoitos onde vovô guardava sementes, uma cadeira de balanço no canto que reconheci imediatamente. Era onde ele sentava para contar suas histórias. No quarto que havia sido dele, o colchão tinha sido levado, mas a cama de madeira ainda estava lá, assim como o criado mudo com a gaveta entreaberta. Movida por um impulso, abria completamente. Dentro, uma surpresa. Uma antiga caixa de charutos que reconheci imediatamente. Era onde vovô guardava seus documentos mais importantes. Com mãos trêmulas, peguei a caixa e a abri. Havia alguns papéis amarelados, recibos antigos, uma escritura envelhecida, fotografias em preto e branco. E, enrolado num pedaço de pano, algo que fez meu coração saltar. O antigo relógio de bolso prateado que pertencera ao meu bisavô. Vovô o carregava sempre consigo, exceto nos últimos meses, quando suas mãos trêmulas já não conseguiam manejá-lo. Quando eu me for, isto será seu, ele havia me dito. Não pelo valor, que é pouco, mas pelo tempo que carrega. Apertei o relógio contra o peito e, finalmente, as lágrimas vieram. Não aos poucos, mas numa torrente incontrolável. Chorei por tudo. Pela injustiça, pelos anos perdidos, pela família desfeita, pela casa abandonada, pelo avô que nunca mais veria. Chorei até sentir que não havia mais lágrimas, apenas um vazio exausto. Quando finalmente me recompus, voltei à sala e sentei na velha cadeira de balanço. O movimento familiar, o ranger da madeira, trouxeram uma estranha sensação de continuidade. Algo havia sobrevivido, afinal. Não apenas a casa ou o relógio, mas a memória, a conexão, o propósito. Olhando ao redor, tomei 2 decisões. A primeira, não venderia este lugar, por mais deteriorado que estivesse. Era o último elo físico com meu passado, com quem eu fui antes do trauma. A segunda, transformaria esta ruína em algo novo, algo que honrasse o legado do meu avô e, ao mesmo tempo, me ajudasse a reconstruir minha vida. Saí da casa com passos mais firmes do que quando entrei. Regina esperava pacientemente no carro, alerta para qualquer sinal de sofrimento extremo da minha parte. Ao me ver, seu rosto se iluminou com alívio. Como foi? Perguntou gentilmente. Mostrei o relógio de bolso. Encontrei um pedaço do meu avô, respondi a voz mais firme, e um pedaço de mim mesma. No caminho de volta para Santos, expliquei meu plano. Usaria o dinheiro da poupança deixada pelo vovô para reformar a casa minimamente. Depois, quando estivesse estabelecida, transformaria o pequeno terreno em algo produtivo. Plantas medicinais, expliquei, sentindo um entusiasmo que não experimentava há anos. Meu avô me ensinou tudo sobre elas. Posso criar um horto, vender para farmácias de manipulação, talvez até abrir uma pequena loja própria com o tempo. Regina sorriu, claramente satisfeita por me ver projetando um futuro. É um ótimo plano, mas não se apresse. Uma coisa de cada vez. Ela estava certa, claro. Passos cuidadosos, graduais, eram o caminho para quem estava saindo de um trauma prolongado. Mas pela primeira vez desde que cruzei os portões do Santa Madalena, senti que tinha uma direção, um propósito além da mera sobrevivência. Naquela noite, de volta ao meu quarto na casa de apoio, peguei meu diário e acrescentei uma nova entrada. A primeira escrita em papel de verdade, não em papel higiênico contrabandeado. Relatei a visita ao sítio, o encontro com o relógio, as decisões tomadas. E concluí com palavras que soavam como um juramento. Não buscarei vingança contra aqueles que me roubaram 9 anos. Buscarei, em vez disso,
Construir os próximos 50 com propósito e significado. Esta será minha verdadeira vitória. Uma semana depois, recebi a notícia. O juiz havia aceitado o pedido para reverter minha interdição. Eu era, novamente, uma cidadã com plenos direitos civis. Poderia administrar meus bens, assinar contratos, votar, entrar e sair do país. A liberdade jurídica finalmente acompanhava a liberdade física. O que você quer fazer para comemorar? Perguntou Matilde, a coordenadora da casa, quando dei a notícia. Pensei por um momento. Quero visitar o Santa Madalena. Respondi, surpreendendo a mim mesma. Tem certeza? Matilde parecia preocupada. Pode ser muito perturbador. Não vou entrar, expliquei. Só quero vê-lo de fora como uma mulher livre. Preciso desse encerramento. 2 dias depois, Regina me levou até Caraguatatuba. Paramos o carro do outro lado da rua, em frente aos portões cinzentos do sanatório. Lá dentro, mulheres como eu, como Idalina, como Ritinha, ainda viviam presas em uma realidade distorcida criada por diagnósticos duvidosos e interesses obscuros. Um dia, disse em voz alta, todos esses lugares serão apenas um triste capítulo nos livros de história. Regina apertou minha mão. E você ajudará a escrever esse capítulo, Celina? Olhei para ela, intrigada. Seu testemunho, seu diário, explicou. São peças importantes para o movimento de reforma psiquiátrica. Se você quiser compartilhá-los algum dia, claro. Naquele momento, sentada em frente ao lugar que havia sido minha prisão por 9 anos, entendi que minha história era maior que minha dor pessoal. Era parte de uma narrativa coletiva de abuso institucional que precisava ser exposta para que mudanças reais acontecessem. Sim, respondi finalmente. Um dia, quando estiver pronta, contarei tudo. Pedi a Regina que desse partida no carro. Era hora de deixar o passado para trás e seguir em direção ao futuro incerto, mas finalmente meu, que me aguardava. O processo de reconstrução foi lento, muito mais lento do que imaginei inicialmente. Após 6 meses na casa de apoio em Santos, consegui autorização para morar sozinha. Aluguei um pequeno apartamento no mesmo bairro, próximo o suficiente para manter o vínculo com os profissionais que me acompanhavam, mas independente o bastante para reaprender a viver por conta própria. Consegui um emprego como auxiliar numa floricultura. O contato com as plantas me lembrava do sítio, do meu avô, de tudo que amava. A Dona Neuza, era uma senhora viúva que não fez muitas perguntas sobre meu passado. O que importa é o presente e como você cuida das minhas orquídeas, dizia ela, com sabedoria simples. Aos poucos, juntava dinheiro para a reforma da casa em São Sebastião. Ia lá quinzenalmente, sempre aos domingos, para limpar o terreno, fazer pequenos reparos, planejar o futuro horto de plantas medicinais. Era uma terapia, uma reconexão com minhas raízes. Foi durante uma dessas visitas, quase 2 anos após minha libertação, que tive um encontro inesperado. Estava arrancando ervas daninhas ao redor da casa, quando ouvi uma voz. Pensei que nunca mais veria alguém cuidando deste lugar. Virei-me sobressaltada. Uma senhora de cabelos brancos e pele marcada pelo sol me observava do outro lado da cerca improvisada. Reconhecia imediatamente, apesar das mudanças trazidas pelo tempo. Dona Zulmira? Perguntei, mal acreditando. O rosto enrugado se abriu num sorriso. A própria? Meu Deus do céu, é você mesma, Celina? A neta do seu Antônio? Todo mundo achava que você tinha morrido, menina. Dona Zulmira havia sido nossa vizinha mais próxima, morando numa pequena casa do outro lado da colina. Segundo meu avô, ela morava ali desde que o mundo era mundo. Convidei-a para entrar e tomar um café. Na cozinha parcialmente reformada, enquanto a água fervia num fogão improvisado, contei-lhe uma versão resumida da minha história. A internação forçada, os anos no sanatório, a luta pela liberdade. Jesus misericordioso, ela murmurava, fazendo o sinal da cruz repetidamente. Eu sabia que tinha algo errado. Seu irmão apareceu dizendo que você tinha tido um colapso nervoso, que precisou ser internada. Depois falou que você tinha sido transferida para um lugar longe, que estava mal. Quando perguntei por que nunca vinha visitar o sítio, ele desconversava. Seus olhos se encheram de lágrimas. Se eu soubesse,
Se alguém soubesse, não havia como saber. Consolei-a, embora uma parte de mim quisesse gritar que sim. Alguém poderia ter questionado. Alguém poderia ter duvidado da história conveniente contada por Jaime. O sistema é feito para isolar, para cortar vínculos. Dona Zulmira ficou por horas, atualizando-me sobre as mudanças na região, sobre vizinhos que morreram, outros que se mudaram, sobre como o pequeno bairro rural estava sendo gradualmente transformado pela especulação imobiliária. Esse condomínio aí ao lado, ela apontou na direção da antiga área principal do sítio. Foi uma tristeza ver construindo. Cortaram aquelas mangueiras antigas, aterraram a nascente. Seu avô deve ter se revirado no túmulo. Antes de ir embora, ela segurou minhas mãos com força surpreendente para alguém tão frágil. Que bom que voltou, filha. Este lugar estava esperando por você. Aquele encontro mudou algo fundamental em minha jornada. Até então, estava reconstruindo minha vida como quem monta um quebra-cabeça incompleto, com peças faltando que jamais seriam recuperadas. Após a conversa com Dona Zulmira, percebi que algumas dessas peças ainda existiam, espalhadas nas memórias dos que me conheceram, nos documentos que poderiam estar arquivados em algum lugar, na história da região que continuava viva apesar das transformações. Comecei a procurar essas peças ativamente. Visitei o cartório local, encontrei a escritura original do sítio, documentos que provavam que a venda da maior parte do terreno havia sido feita com uma procuração questionável. Conversei com antigos conhecidos, recolhi histórias, fotografias, lembranças do tempo antes da internação. E, mais importante, decidi que era hora de transformar meu diário em algo mais que um registro pessoal. Estava na hora de dar voz não apenas à minha história, mas à de tantas Idalinas, Ritinhas e Sônias que continuavam presas em instituições psiquiátricas pelo país. Em 1992, com a ajuda de Regina, que se tornara não apenas minha assistente social, mas uma amiga próxima, entrei em contato com a Comissão de Direitos Humanos que havia me ajudado anos antes. O movimento pela reforma psiquiátrica ganhava força, e meu testemunho poderia ser valioso. Foi assim que conheci o Dr. Marcos Vieira, um advogado especializado em direitos humanos que ficou profundamente impactado com minha história. O que aconteceu com você é criminoso, afirmou ele após ler trechos do meu diário. E o mais terrível é que continua acontecendo com tantas outras pessoas. Dr. Marcos sugeriu um caminho que eu não havia considerado. Um processo judicial não apenas por indenização pessoal, mas como instrumento de denúncia de práticas institucionais abusivas. Não será fácil, alertou. Você terá que reviver tudo, enfrentar questionamentos, possivelmente ser submetida a novas avaliações. Mas pode ajudar a mudar o sistema. A decisão não foi tomada de imediato. Passei semanas refletindo, consultando minha terapeuta, pesando os prós e contras. Por um lado, temia o desgaste emocional, a exposição, o risco de ter minha sanidade novamente questionada. Por outro, senti uma responsabilidade moral para com todas que ainda sofriam em silêncio. No final de 1992, 7 anos após minha libertação, aos 36 anos, entrei com 2 ações. Uma civil contra o Hospital Santa Madalena por internação indevida e tratamento abusivo, e outra para anular juridicamente a venda do sítio feita por meu irmão mediante procuração questionável. Os meses seguintes foram extenuantes. Depoimentos, perícias, avaliações psicológicas, audiências. Cada etapa do processo remexia feridas que eu tentava cicatrizar. Mas havia algo diferente agora. Não estava mais sozinha. Não era mais uma voz silenciada. Tinha advogados comprometidos com a causa, o apoio de organizações de direitos humanos e meu diário como prova tangível do que havia sofrido. O ponto culminante veio durante uma audiência crucial. O advogado do hospital tentava desacreditar meu testemunho, sugerindo que eu poderia ter fabricado o diário posteriormente, que meus delírios persecutórios continuavam, apenas com um novo alvo. Foi quando o juiz, Dr. Evandro Meireles, um homem de meia idade com olhos perspicazes, interveio. A senhora manteve este diário durante todo o período de internação? Perguntou-me diretamente.
Sim, meritíssimo, respondi, a voz mais firme do que esperava. Escrevia em pedaços de papel higiênico com lápis que conseguia esconder. Guardava tudo dentro do colchão. E por que se deu ao trabalho de registrar tudo mesmo sob condições tão adversas? A pergunta me pegou de surpresa. Nunca havia realmente refletido sobre o porquê. Era algo que simplesmente precisava fazer para sobreviver, porque temia esquecer quem eu era. Respondi finalmente, as palavras vindo do lugar mais profundo. Cada dia naquele lugar, eles tentavam me convencer de que minha versão da realidade era falsa, que minhas memórias eram delírios, que minha identidade era uma construção doente. O diário era minha âncora, na verdade. O juiz assentiu lentamente, como se aquela resposta tivesse tocado algo nele. Continue, pediu. Escrever era minha forma de resistência. Quando não podemos gritar, quando ninguém nos escuta, documentar se torna um ato de sobrevivência, não apenas pela justiça futura, mas pela sanidade presente. Um silêncio profundo caiu sobre a sala. Vi lágrimas nos olhos de algumas pessoas na audiência. O advogado do hospital parecia desconfortável, remexendo-se em sua cadeira. Uma última pergunta, disse o juiz. Se a senhora pudesse dizer algo àqueles que a internaram injustamente, o que seria? Respirei fundo. Esta era a pergunta que eu havia imaginado responder 1000 vezes durante meus anos de confinamento. Nas minhas fantasias era sempre uma resposta carregada de raiva, de acusações, de desejo de vingança. Mas agora, sentada naquela sala, enfrentando não apenas meu passado, mas também lutando pelo futuro de tantas outras, a resposta que veio foi completamente diferente. Eu diria que eles não conseguiram me quebrar, que por mais que tenham tentado me convencer de que eu era louca, por mais que tenham me drogado e chocado e humilhado, não conseguiram arrancar de mim a certeza de quem eu sou. E diria também que não é sobre mim. É sobre um sistema que permite que pessoas sejam descartadas, silenciadas, esquecidas. É esse sistema que precisamos transformar. 3 meses depois, veio a sentença. O juiz determinou que o hospital pagasse uma indenização significativa por danos morais e materiais, reconhecendo a internação indevida e os abusos sofridos. Quanto ao sítio, a venda foi parcialmente anulada. Não consegui recuperar a área já transformada em condomínio, mas recebi uma compensação financeira considerável. Foi uma vitória não apenas pessoal, mas simbólica. Meu caso estabeleceu um precedente importante para outras vítimas de internações psiquiátricas abusivas. A imprensa local cobriu a história. E logo recebi convites para compartilhar meu testemunho em faculdades de psicologia, serviço social e direito. O dinheiro da indenização permitiu que eu finalmente realizasse meu sonho. Reformei completamente a casa do sítio, respeitando sua arquitetura original, mas tornando-a funcional e acolhedora. Transformei o terreno num horto de plantas medicinais, usando os conhecimentos que meu avô me transmitira. Em 1994, inaugurei oficialmente o Horto São Francisco, Plantas que Curam, uma pequena empresa que fornecia ervas medicinais para farmácias de manipulação da região. No quintal da casa, construí um espaço para workshops sobre fitoterapia tradicional, resgatando os saberes que estavam se perdendo com a urbanização acelerada. Mas a maior transformação não foi física, foi interior. Quando olhei ao redor no dia da inauguração, a casa restaurada, o jardim florido, pessoas interessadas em aprender sobre as plantas, meus poucos, mas verdadeiros amigos celebrando comigo, percebi que havia feito algo que parecia impossível anos antes. Havia construído uma vida significativa a partir das ruínas. Aquela noite, sozinha na varanda onde meu avô costumava contar suas histórias, tirei o relógio de bolso que havia encontrado na gaveta anos antes. Nunca funcionara desde que o encontrei, mas o mantinha como uma relíquia. Para minha surpresa, ao abri-lo, encontrei gravado na tampa interna uma frase que nunca havia notado antes, em letra miúda e já quase apagada pelo tempo. O tempo perdido não volta, mas o tempo presente é uma dádiva. Sorri através das lágrimas. De alguma forma, mesmo após sua partida, vovô ainda encontrava maneiras de me ensinar sobre a vida. A vitória judicial e a inauguração do Horto São Francisco marcaram o início de uma nova fase. A princípio,
Pensei que seria o encerramento da minha jornada de recuperação, o ponto final numa história de injustiça seguida de reparação. Mas logo descobri que não havia ponto final, apenas novas páginas a serem escritas. A cobertura da imprensa sobre meu caso, embora modesta e restrita aos jornais regionais, gerou uma onda de contatos inesperados. Cartas, depois telefonemas, começaram a chegar de diversas partes do país. Eram ex-pacientes psiquiátricos com histórias semelhantes à minha, familiares de pessoas ainda internadas questionando os diagnósticos, profissionais de saúde mental incomodados com as práticas institucionais que testemunhavam. Sua coragem em falar me deu esperança, escreveu uma mulher do Paraná, internada por 10 anos após confrontar o marido abusivo. Nunca pensei que alguém pudesse vencer o sistema. Essas mensagens me confrontaram com uma responsabilidade que não havia antecipado. Minha história pessoal havia se tornado, sem que eu planejasse, um ponto de referência para outras vítimas do sistema psiquiátrico abusivo. As pessoas não queriam apenas compartilhar suas experiências, queriam orientação, conselhos jurídicos, esperança tangível. Numa tarde de sábado, enquanto organizava plantas para uma entrega, recebi uma visita inesperada. Uma van estacionou em frente ao horto e dela desceram cerca de 10 pessoas, a maioria mulheres de meia idade, acompanhadas por 2 profissionais que se identificaram como terapeutas ocupacionais. Esperamos não incomodar, disse uma delas, apresentando-se como Marta. Somos de um centro de atenção psicossocial de São José dos Campos. Lemos sobre seu caso, sobre o horto, e achamos que seria uma visita terapêutica importante para nossos usuários. Fiquei momentaneamente sem palavras. Aquelas pessoas, com seus olhares vacilantes entre a curiosidade e o receio, eram como eu havia sido não muito tempo atrás, em processo de reintegração após internações psiquiátricas, alguns ainda visivelmente afetados pelos medicamentos, todos carregando histórias invisíveis de institucionalização. Sejam muito bem-vindos, consegui dizer finalmente, abrindo o portão completamente. Passei a tarde mostrando o horto, explicando o uso das plantas, compartilhando histórias do meu avô. Não mencionei minha própria experiência de internação. Não queria que aquela visita fosse sobre trauma, mas sobre possibilidades. No entanto, percebi nos olhares trocados, nos sorrisos hesitantes, que minha mera existência como uma ex-interna bem-sucedida já comunicava algo profundo. Quando estavam de partida, uma senhora de uns 60 anos, que não havia dito uma palavra durante toda a visita, aproximou-se e segurou minhas mãos. Obrigada, disse simplesmente, os olhos marejados. Aquele momento cristalizou algo que vinha se formando em mim, o entendimento de que minha recuperação nunca seria completa se focasse apenas no meu bem-estar individual. Havia uma dimensão coletiva que não podia ignorar. Nas semanas seguintes, procurei Regina e Dr. Marcos para discutir possibilidades. Como poderia contribuir para a causa da reforma psiquiátrica, sem comprometer minha própria estabilidade emocional? Como usar minha experiência para ajudar outros sem me tornar apenas a ex-interna, uma identidade reduzida ao trauma? Talvez o horto possa ser mais que um negócio, sugeriu Regina. Pode ser também um espaço terapêutico, um ambiente de aprendizado e recuperação. A ideia ressoou profundamente. O trabalho com a terra havia sido fundamental na minha própria recuperação. A paciência necessária para ver uma semente germinar, a satisfação de colher o que se plantou, a conexão com ciclos naturais que continuam independentemente das tragédias humanas. Foi assim que nasceu o projeto Jardins que Curam, uma extensão do horto voltada especificamente para pessoas em recuperação de transtornos mentais ou traumas. Em parceria com terapeutas ocupacionais e psicólogos de abordagem humanista, desenvolvemos um programa de horticultura terapêutica, combinando o trabalho prático com rodas de conversa e oficinas sobre o uso tradicional de plantas medicinais. O projeto começou pequeno, apenas um grupo quinzenal de 8 participantes, encaminhados por serviços de saúde mental da região, mas cresceu organicamente, assim como as plantas que cultivávamos. Logo, tínhamos listas de espera, pedidos de municípios vizinhos, interesse de pesquisadores universitários.
Em meio a tudo isso, continuei dando palestras ocasionais sobre minha experiência, sempre com foco nas falhas do sistema e nas possibilidades de reforma. Meu diário, transcrito e organizado com a ajuda de uma jornalista amiga, tornou-se material de estudo em disciplinas de ética médica e direitos humanos. Essa exposição, embora cautelosa e controlada, trazia seus próprios desafios. Houve tentativas de desqualificar meu testemunho, insinuações de que eu estava explorando minha história, até mesmo ameaças veladas de processos por difamação, nunca concretizadas, mas suficientes para causar noites de insônia. O mais doloroso, porém, foi quando encontrei por acaso um ex-enfermeiro do Santa Madalena num evento sobre saúde mental em Santos. Seu Ademir, aquele mesmo guarda noturno que ocasionalmente demonstrava compaixão, estava agora aposentado e envolvido em projetos comunitários. Você não sabe como é bom ver você assim? Disse ele, visivelmente emocionado. Sempre soube que você não pertencia àquele lugar. Se sabia, por que nunca fez nada? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la, carregada de uma mágoa que eu não sabia que ainda existia. Seu rosto envelhecido se contraiu em culpa genuína. Medo, covardia. Precisava do emprego. São desculpas, eu sei. Não há justificativa para o silêncio diante do que acontecia lá dentro. Aquele encontro me deixou perturbada por dias. Não era apenas sobre seu Ademir, era sobre todos os espectadores silenciosos que permitem que injustiças aconteçam. Era sobre a banalidade do mal, que opera não apenas através de perpetradores ativos, mas da cumplicidade passiva de pessoas comuns. Essa reflexão me levou a ampliar meu entendimento sobre a reforma necessária. Não bastava mudar leis e estruturas físicas. Era preciso transformar a cultura, a forma como a sociedade enxergava a doença mental, a maneira como profissionais eram formados. Em 1996, 4 anos após o julgamento, fui convidada a participar de uma comissão estadual para a implementação da recém-aprovada Lei da Reforma Psiquiátrica. Era um reconhecimento do valor do meu testemunho na construção de políticas públicas mais humanas. Durante uma das reuniões desta comissão, fui apresentada a Dr. Paulo. Sim, aquele mesmo médico jovem que anos antes havia questionado o meu diagnóstico no Santa Madalena e fora sumariamente transferido. Ele agora coordenava um serviço de saúde mental comunitária em São Paulo, completamente alinhado com os princípios da reforma. Nosso reencontro foi emocionante. Ele me abraçou com lágrimas nos olhos, confessando que muitas vezes se perguntava o que havia acontecido comigo, se sua tentativa frustrada de ajudar tinha resultado em punições ainda mais severas. Você foi o primeiro raio de esperança em anos de escuridão, disse a ele. Nunca esqueci o que significou ter alguém finalmente me olhar como ser humano e não como diagnóstico. Dr. Paulo contou que meu caso havia sido um ponto de virada em sua carreira. Após ser transferido do Santa Madalena, decidiu especializar-se em psiquiatria social e comunitária, dedicando-se a abordagens que respeitassem a autonomia e a dignidade dos pacientes. De certa forma, observou ele, o sistema tentou nos silenciar a ambos, mas acabou fortalecendo nossa determinação em mudá-lo. Aquela conversa com o Dr. Paulo trouxe uma compreensão mais profunda sobre o impacto das nossas ações, mesmo aquelas aparentemente frustradas ou incompletas. Nunca saberemos completamente como nossa resistência, nosso pequeno ato de coragem, pode ressoar na vida de outros. No final daquele mesmo ano, algo inesperado aconteceu. Recebi um telefonema de Marlene, a prima que havia me visitado uma única vez no hospital, trazendo a notícia devastadora sobre a venda do sítio. Achei que você gostaria de saber, disse ela, a voz hesitante. Tia Inês está muito doente. Câncer terminal. Ela perguntou por você. Fiquei em silêncio, um turbilhão de emoções contraditórias me dominando. Tia Inês havia sido cúmplice ativa na conspiração que destruiu minha juventude. Junto com Jaime, havia testemunhado falsamente sobre meu estado mental, visitado o hospital apenas para manter as aparências e, provavelmente, se beneficiado da venda ilegal do sítio. Ela está arrependida? Perguntei finalmente,
a voz mais dura do que pretendia. Acho que sim, respondeu Marlene cautelosa. Ela chora muito, fala seu nome, mas nunca diz explicitamente o que fez. Agradeci a informação e desliguei, prometendo pensar no assunto. Passei dias debatendo comigo mesma. Visitá-la seria um ato de compaixão ou de autoflagelação? Seria uma oportunidade de encerramento ou apenas reabriria feridas? E mais importante, o que eu realmente queria deste encontro? Após muita reflexão e longas sessões com minha terapeuta, decidi ir. Não por ela, mas por mim, para confrontar este último fantasma, para olhar nos olhos alguém que havia participado ativamente da conspiração que quase destruiu minha vida. Tia Inês estava em casa, sob cuidados paliativos. Quando entrei no quarto, mal a reconheci. A mulher robusta e autoritária que lembrava agora era apenas pele e ossos, o rosto marcado pela doença e pelos anos. Seus olhos se abriram em choque quando me viu. Celina? Murmurou a voz fraca. É você mesmo? Sou eu, tia, respondi mantendo uma distância segura. Você parece bem, disse ela, claramente desconfortável. Estou bem, apesar de tudo. Um silêncio pesado caiu entre nós. Eu não facilitaria aquela conversa. Se ela queria algo de mim, teria que encontrar as palavras por conta própria. Eu soube do processo, da indenização, ela finalmente disse. Você mereceu. Não era bem um pedido de desculpas, mas havia ali uma admissão implícita. Decidi ir direto ao ponto. Por que, tia? Por que fizeram aquilo comigo? Ela desviou o olhar, fixando-o na janela. Jaime convenceu a todos que era o melhor. Que você estava realmente perturbada com a morte do seu avô, que precisava de tratamento, e o sítio, bem, era uma propriedade valiosa ficando abandonada. Então me internaram por dinheiro, constatei, a voz controlada. Destruíram minha vida, roubaram minha juventude por alguns lotes de terra. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto enrugado de tia Inês. Não era para ser por tanto tempo, murmurou. Era só até resolvermos a questão da propriedade. Mas depois ficou complicado. Como explicaríamos? Como justificaríamos? Sua confissão, embora parcial e autoindulgente, confirmava o que eu sempre soube. Não havia sido internada por estar doente, mas por ser inconveniente. E uma vez dentro do sistema, havia se tornado mais fácil me manter lá do que admitir o erro ou o crime. Eu te perdoo, disse finalmente, surpreendendo a mim mesma. Não porque você mereça, mas porque não quero carregar esse ódio comigo. Não esperei por sua resposta. Deixei o quarto e a casa sem olhar para trás, sentindo como se um peso tivesse sido removido dos meus ombros, não completamente, talvez nunca completamente, mas o suficiente para respirar mais livremente. Tia Inês faleceu 3 semanas depois. Não fui ao funeral. Meu luto não era por ela, mas por tudo que havia sido roubado de mim, por todas as relações familiares destruídas pela ganância e pela conveniência. No entanto, aquele encontro final trouxe um tipo de encerramento que o processo judicial, com toda a sua validação formal, não havia conseguido proporcionar. Era a confirmação, da própria boca de uma das conspiradoras, de que eu estivera certa o tempo todo, de que minha luta por justiça não era baseada em paranoia ou ressentimento, mas na verdade crua e simples. Voltei para o sítio naquela noite e sentei-me na varanda restaurada, exatamente onde meu avô costumava sentar. O céu estrelado de São Sebastião se estendia infinito acima. As cigarras cantavam nas árvores, e o cheiro das ervas medicinais, plantadas ao redor da casa, preenchia o ar. Consegui, vovô? Murmurei para o céu. Recuperei um pedaço do nosso lugar e fiz algo bom com ele. Naquele momento, com as estrelas como testemunhas, prometi a mim mesma que os próximos capítulos da minha vida não seriam definidos pelo trauma, mas pelo que eu escolhesse criar a partir dele. O horto, o projeto terapêutico, o meu testemunho na luta pela reforma psiquiátrica eram apenas o começo. A cicatriz permaneceria, claro. Algumas noites ainda a acordaria gritando, alguns sons ainda disparariam memórias dolorosas, algumas situações ainda provocariam ansiedade desproporcional. Mas a cicatriz não era mais a história principal.
Era apenas um capítulo numa narrativa muito mais longa e complexa. Uma narrativa que, contra todas as probabilidades, eu continuava escrevendo com minha própria mão, em papel verdadeiro, sob o céu aberto. Hoje tenho 69 anos. Quando olho no espelho, vejo os sinais inevitáveis do tempo. Cabelos completamente brancos, rugas que contam histórias nos cantos dos olhos, mãos marcadas por décadas trabalhando com a terra. Sou uma idosa como tantas outras que você cruzaria na rua sem um segundo olhar. Ninguém imaginaria, ao me ver cuidando das plantas no horto ou dando aulas sobre ervas medicinais, que passei 9 anos da minha juventude trancafiada num manicômio por uma conspiração familiar. Os últimos 34 anos desde minha libertação foram uma jornada de reconstrução, não apenas da minha vida, mas do meu entendimento sobre o que significa ser humano, ser mulher, ser sobrevivente. Alguns aprendizados vieram rápido, pela necessidade desesperada de adaptação. Outros demoraram décadas para cristalizar, emergindo lentamente como plantas que precisam de tempo para florescer. Aprendi, por exemplo, que a recuperação não é linear. Houve anos de avanços surpreendentes, como quando consegui dormir uma noite inteira sem pesadelos, ou quando finalmente me permiti um relacionamento amoroso aos 42 anos com Jorge, um professor de botânica que conheci num congresso sobre plantas nativas. E houve retrocessos dolorosos, crises de pânico inexplicáveis, períodos de depressão profunda, momentos em que o peso das memórias parecia insuportável. Aprendi também que algumas marcas são permanentes. Os medicamentos psiquiátricos em doses abusivas deixaram sequelas neurológicas, tremores ocasionais nas mãos, pequenos lapsos de memória, uma sensibilidade extrema a certos estímulos. Os eletrochoques apagaram partes inteiras da minha juventude. Até hoje há meses, anos mesmo, dos quais não tenho recordações claras. Apenas fragmentos desconexos como pedaços de um sonho meio esquecido. Mas talvez o aprendizado mais profundo tenha sido sobre perdão. Não o tipo de perdão que absolve perpetradores ou minimiza injustiças, mas aquele que liberta a vítima do ciclo interminável de reviver o trauma. Demorei anos para entender que perdoar não significava dizer que o que aconteceu foi aceitável. Significava reconhecer que o passado não pode ser alterado, apenas integrado numa narrativa maior, que inclui também o presente e as possibilidades do futuro. O Horto São Francisco se tornou muito mais que um simples negócio. Nos últimos 20 anos, evoluiu para um centro de referência em fitoterapia tradicional, preservação de conhecimentos caiçaras sobre plantas medicinais e reabilitação psicossocial através da horticultura. O projeto Jardins Kikuran já atendeu centenas de pessoas em recuperação de transtornos mentais, traumas e dependência química. Em 2005, com o dinheiro da indenização que havia investido cuidadosamente, consegui adquirir um terreno adjacente ao sítio. Ironicamente, uma pequena parte do que havia sido vendido por Jaime décadas antes. Neste espaço, construímos um centro de estudos e documentação sobre práticas tradicionais de cura, reunindo depoimentos de benzedeiras, raizeiros e curandeiros do litoral paulista. Paralelamente, continuei envolvida com o movimento da reforma psiquiátrica, embora de maneira mais seletiva com o passar dos anos. Dei palestras em universidades, participei de audiências públicas, colaborei na formação de profissionais comprometidos com abordagens humanizadas em saúde mental. Meu diário, publicado em forma de livro em 2000, tornou-se leitura obrigatória em alguns cursos de psicologia, serviço social e direito. Mas conforme envelhecia, sentia a necessidade de passar o bastão, de criar continuidade para além da minha existência individual. Foi quando comecei a buscar jovens interessados em aprender não apenas sobre plantas, mas sobre a história por trás do horto, sobre o significado político da preservação destes conhecimentos. Mariana chegou como estagiária em 2010, uma estudante de biologia interessada em etnobotânica. 10 anos depois, é praticamente uma filha para mim, coordenando os projetos educacionais do horto, expandindo o trabalho para comunidades tradicionais da região,
garantindo que o conhecimento não se perca. O que mais me impressiona na sua história, disse-me Mariana certa vez, não é a sobrevivência em si, mas como você transformou o trauma em algo construtivo, em algo que beneficia tantas pessoas. Sua observação me fez refletir sobre as escolhas que fiz ao longo das décadas. Poderia ter me isolado após a libertação, focando apenas em minha recuperação pessoal, e ninguém teria o direito de me julgar por isso. Poderia ter canalizado toda a minha energia em processos judiciais, busca por retaliação, exposição pública dos culpados, ou poderia ter tentado simplesmente esquecer, mudar de cidade, de identidade, começar do zero em algum lugar onde ninguém conhecesse meu passado. Em vez disso, escolhi um caminho diferente, transformar minha experiência em ferramenta de mudança social, usar o conhecimento herdado do meu avô para criar um espaço de cura, não apenas para mim, mas para outros. Não foi uma decisão heróica tomada num momento de clareza, foi uma série de pequenas escolhas, dia após dia, frequentemente nascidas da necessidade de encontrar significado no absurdo, de criar ordem a partir do caos. Nesse processo, descobri algo fundamental sobre resiliência. Ela não é simplesmente a capacidade de suportar adversidades, mas a habilidade de ressignificá-las, de integrá-las numa narrativa que permita seguir vivendo com propósito e dignidade. Houve custos, claro, momentos em que o papel de sobrevivente exemplar pesava como uma máscara sufocante. Ocasiões em que me perguntava se havia realmente processado o meu trauma ou apenas encontrado maneiras sofisticadas de desviá-lo para projetos externos. Noites em que acordava gritando, lembrando-me que sob a aparência de mulher forte que inspirava outros, ainda existia uma jovem aterrorizada que nunca teve permissão para simplesmente ser frágil. Aprendi a honrar essas contradições. A pessoa que dava palestras eloquentes sobre reforma psiquiátrica era a mesma que ocasionalmente precisava checar 3 vezes se a porta estava destrancada antes de dormir. A mulher que aconselhava outros sobre recuperação era a mesma que em certos aniversários da internação mal conseguia sair da cama. E isso não era hipocrisia ou fracasso, era simplesmente a complexidade da experiência humana, especialmente após traumas profundos. Com o tempo, fui me reconciliando também com as perdas irreparáveis. Nunca tive filhos biológicos. Quando finalmente me senti emocionalmente pronta, meu corpo já havia ultrapassado a idade reprodutiva. Nunca pude me despedir adequadamente do meu pai antes de sua morte. Nunca recuperei completamente os anos formativos dos 20 aos 30, quando a maioria das pessoas constrói as bases de suas carreiras, relacionamentos e identidades adultas. Mas ganhei outras coisas, inesperadas. Uma família escolhida, formada por amigos que se tornaram mais próximos que parentes de sangue. Uma comunidade ao redor do horto, onde sou respeitada não como vítima ou sobrevivente, mas como guardiã de conhecimentos valiosos. Um propósito que transcende minha história pessoal, conectando-me a lutas maiores por dignidade e direitos humanos. Quando olho para trás, para a jovem de 19 anos arrastada contra sua vontade, para uma década de horror institucionalizado, sinto uma mistura de tristeza profunda e admiração surpreendente. Ela sobreviveu não apenas fisicamente, mas conseguiu preservar algo essencial de si mesma, a capacidade de discernir a verdade da mentira, de manter a dignidade em condições desumanas, de acreditar num futuro diferente, mesmo quando tudo indicava o contrário. Como disse a Jorge, meu companheiro de 20 anos que faleceu em 2017, não venci o sistema. Ele tirou demais de mim para chamar isso de vitória. Mas também não deixei que me definisse. E isso, talvez, seja a forma mais profunda de resistência. Se você me encontrasse hoje, andando pelas trilhas do Horto São Francisco, ou ensinando sobre o uso de ervas medicinais para um grupo de estudantes, provavelmente veria apenas uma senhora de cabelos brancos com mãos calejadas da terra e um sorriso tranquilo. Nada em minha aparência sugeriria as profundezas que habitei, os infernos que atravessei, as batalhas que travei não apenas pela sobrevivência, mas pelo direito de existir em meus próprios termos. E talvez essa seja a lição mais importante que aprendi.
Nunca presumimos conhecer a história completa de alguém apenas pelo que vemos na superfície. Cada rosto que cruzamos carrega narrativas invisíveis, triunfos silenciosos, dores secretas, resistências cotidianas que nunca serão manchetes de jornal. A idosa que serve café na padaria pode ter sobrevivido a um campo de concentração. O motorista de ônibus pode ter superado uma dependência química devastadora. A vizinha quieta do apartamento ao lado pode ter escapado de um relacionamento abusivo que quase lhe custou a vida. E aquela paciente diagnosticada com esquizofrenia pode, na verdade, ser vítima de uma conspiração familiar pelo controle de uma herança. Quando comecei a compartilhar minha história publicamente, uma das perguntas mais frequentes era: como você não enlouqueceu de verdade depois de tudo isso? A ironia dessa pergunta sempre me surpreendia. Como se existisse uma resposta normal ao horror, como se houvesse uma métrica para medir quanto trauma uma mente humana deveria suportar antes de se quebrar legitimamente. Minha resposta sempre foi a mesma. Quem disse que não enlouqueci ao menos um pouco? E quem pode definir onde termina a sanidade e começa a loucura quando o mundo ao redor é insano? O que me salvou não foi alguma força extraordinária ou resiliência excepcional. Foi algo muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo. A recusa obstinada em abrir mão da minha narrativa. Mesmo quando drogada até quase perder a consciência, mesmo quando submetida a choques elétricos que embaralhavam minhas memórias, mesmo quando todos ao meu redor insistiam que minha versão da realidade era delírio, algo dentro de mim continuava sussurrando: esta é minha história, e ninguém pode reescrevê-la. Aquele diário improvisado em papel higiênico, escrito com tocos de lápis roubados e escondido num colchão infestado de ácaros, não era apenas um registro de abusos institucionais. Era um ato de resistência existencial, uma afirmação de que minha percepção importava, de que minha voz, mesmo silenciada, ainda tinha valor, de que minha verdade merecia ser preservada. Nos anos desde minha libertação, tenho visto mudanças significativas no tratamento em saúde mental no Brasil. A reforma psiquiátrica, a criação dos CAPs, Centros de Atenção Psicossocial, o movimento antimanicomial são avanços importantes, conquistas de muitas mãos e vozes, incluindo as de ex-internos como eu. Mas seria ingênuo acreditar que as injustiças terminaram. As formas de silenciamento apenas se tornaram mais sutis, mais sofisticadas. Onde antes havia contenção física, agora pode haver supermedicação. Onde havia diagnósticos fabricados para controlar mulheres inconvenientes, agora pode haver patologização de comportamentos que desafiam normas sociais. Onde existiam muros físicos, agora pode haver exclusão econômica e social igualmente eficaz em marginalizar aqueles considerados diferentes. A luta continua, embora em outros campos de batalha. E conforme envelheço, entendo cada vez mais que meu papel não é apenas compartilhar meu próprio testemunho, mas criar espaços onde outras vozes possam emergir, especialmente aquelas ainda mais marginalizadas que a minha. O horto é seu legado, disse-me Mariana recentemente, enquanto planejávamos uma expansão do projeto terapêutico. Algo que continuará muito depois que você partir. Concordei com ela, mas senti que faltava algo naquela afirmação. O verdadeiro legado não é o horto em si, os edifícios, as plantas, os programas. É a ideia que ele incorpora, a possibilidade de transformar espaços de dor em territórios de cura, de converter trauma pessoal em ação coletiva, de usar conhecimentos ancestrais para responder a crises contemporâneas. Às vezes, quando trabalho com as plantas medicinais que meu avô me ensinou a cultivar, sinto uma continuidade que transcende as rupturas traumáticas da minha vida. As mesmas mãos que foram amarradas a uma cama de hospital agora libertam sementes da terra. A mesma mente que tentaram convencer de sua própria insanidade agora preserva e transmite saberes centenários. O mesmo coração que conheceu o abandono mais absoluto agora pulsa em sincronia com uma comunidade de pessoas comprometidas com a cura e a transformação. Esta é talvez a verdadeira resiliência. Não apenas sobreviver
mas florescer. Não apenas resistir, mas criar. Não apenas lembrar, mas transformar. Quando penso na jovem Celina de 19 anos, aterrorizada nos portões do Santa Madalena, quero dizer-lhe que sim, o caminho será indescritivelmente difícil, que haverá noites em que a escuridão parecerá impenetrável, que algumas cicatrizes nunca desaparecerão completamente. Mas também quero contar-lhe sobre as manhãs de orvalho no horto, 50 anos depois, sobre estudantes absorvendo conhecimentos que quase se perderam, sobre ex-pacientes psiquiátricos redescobrindo sua autonomia entre canteiros de ervas, sobre o livro baseado no seu diário sendo discutido em universidades, sobre uma geração de profissionais de saúde mental comprometidos com abordagens mais humanas. Quero mostrar-lhe que, contra todas as probabilidades, sua história não terminou naqueles portões, que o sítio do vovô, ou pelo menos um pedaço dele, foi recuperado e transformado em algo que nem mesmo ele poderia imaginar, que o amor pelo conhecimento das plantas, que ele plantou em você, floresceu de maneiras inesperadas e maravilhosas. A você que me escuta agora, ofereço estas reflexões não como um modelo a ser seguido, mas como testemunho de possibilidades. Cada jornada de recuperação é única. Cada caminho de resistência segue seu próprio curso. O que funcionou para mim pode não ser relevante para você. O que me curou pode não tocar suas feridas específicas. Mas se algo da minha história ressoa em você, se você também conhece o sabor amargo da injustiça, se também carrega cicatrizes invisíveis aos olhos comuns, se também luta para reconstruir algo a partir das ruínas, quero que saiba isto. Você não está sozinho. Sua história importa. Sua verdade merece ser ouvida. E suas mãos, por mais trêmulas que estejam, ainda podem criar beleza neste mundo. Como dizia meu avô, enquanto contemplávamos o pôr do sol de nossa varanda, não se trata apenas de sobreviver à tempestade Celina. Trata-se do que você escolhe plantar depois que ela passa. Aos 69 anos, com mais cicatrizes do que posso contar, mas também com mais flores do que jamais sonhei cultivar, posso dizer que ele estava certo. A tempestade passou. E o que plantamos depois? O que plantamos depois é o que realmente importa.